Nós estamos aprendendo a como ler a Bíblia, livro por livro. Eu parei quarta-feira passada em Êxodo. Não sei se vocês perceberam, o texto que nós lemos de Apocalipse, ele faz referência a Êxodo. Alguém percebeu isso aí? Apocalipse 5, olha de novo lá. Ele faz referência ao texto que nós lemos e paramos nele na quarta-feira passada. Quem vai matar essa daí? Apocalipse capítulo 5, nós acabamos de ler. E ele faz uma referência ao texto que nós paramos na quarta-feira passada. Quem acertar essa, o Glei que vai dar uma caixa de bombom, né, Glei? Viram aí o texto? Onde é que está? Olha o versículo 10, por favor. Não é a mesma coisa de Êxodo, capítulo de número 19, que nós paramos? Alguém poderia ler esse texto aí? Capítulo 5, versículo 10. Exatamente. Abra agora em Êxodo capítulo 19, versículos de números 3 até o versículo de número 6. Nós falamos na quarta-feira passada sobre o livro de Êxodo. Ele é dividido em 3 partes. Ele fala primeiramente, deixa eu ver se agora está certo, hein? Isso. Acharam aí? Capítulo 19, do versículo de número 3 até o versículo número 6. Vamos ler de novo comigo? Nós paramos aí. Nós estamos estudando, Diego, você que está chegando agora, como nós lemos a Bíblia livro por livro, né? E o que nós aprendemos é que a Bíblia ela é uma narrativa, era uma história, que o protagonista é Deus, o centro é Deus, o ator principal é Deus, o diretor é Ele que está no comando de Gênesis a Apocalipse. E no livro de Êxodo nós aprendemos que é um livro muito importante, porque ele fala sobre a nossa vida, porque ele fala sobre a redenção, ele fala como é que Deus livrou um povo. É assim a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Deus salvando pessoas. E o livro de Êxodo é justamente isso. Um povo que ficou cativo por 400 anos, e eles clamavam a Deus. E Deus ouviu as suas orações e resolveu agir. E o que é interessante é que quando Deus salva esse povo, não salva porque viu alguma coisa neles. Mas Deus, quando os salva, e é isso que está escrito aqui, Ele diz que esse povo, ele tem uma característica peculiar de todos os povos. Imagine milhares de povos diante de Deus. Deus escolhe a nação de Israel, e quando escolhe, Ele escolhe com um propósito, e o propósito é o que está aqui. Êxodo 19, versículos de números 3 a 6. Isto. Mas vamos começar a ler do 3 novamente, por favor, vamos lá comigo? Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Dê uma paradinha aqui. Então,
aqui é bom dizer que quando Deus chama esse povo, quando Deus resgata esse povo, primeiro ele salva o povo, depois ele dá a lei para o povo. Ele não dá a lei primeiro para depois salvar, ele salva primeiro. E nós temos aprendido, só para voltar um pouco aqui, que a narrativa de toda a Bíblia, e na verdade é a narrativa da nossa história, ela funciona assim: a criação, Deus fazendo todas as coisas, Deus criando o mundo, Deus criando os homens, os animais, as plantas, fazendo o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Mas quando Deus faz o homem, esse homem se volta contra Deus, desobedece a Deus e toda a nação cai. Então Deus criando, criação, depois a queda. A queda significa que o homem se afasta da presença de Deus, ele vive agora na sua condição em pecado, todos são pecadores, a queda, e a partir daí Deus como protagonista, ele vai providenciar a terceira fase dessa narrativa, que é a redenção, que é a salvação desse povo. Então de Gênesis a Apocalipse, é isso que a gente está vendo. Nós vamos ver em Êxodo justamente o processo de redenção. E esse processo, ele culmina na pessoa de Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, se a gente lê Êxodo, Êxodo aponta para Jesus. Nós vamos ver agora, Paulinho, que Deus faz questão de dizer assim para o povo dele: o que vai marcar vocês, que vocês são o meu povo, é porque eu vou andar no meio de vocês. Eu vou estar com vocês. Nós vamos ler um texto que vai falar sobre isso. O que caracteriza o povo de Deus é que Deus anda no meio dele. Não é muito parecido com a vida do Espírito Santo? Quando Jesus falou assim que enviaria o Espírito Santo para ele estar em nós e conosco, não nos deixaria órfãos, ele voltaria. Isso acontece depois de um processo de redenção. E depois do processo de redenção, vem o último processo, que é o processo de Deus restaurar todas as coisas. Na verdade, a intenção de Deus é restaurar todo o cosmos, porque tudo é criação dele, tudo é dele. Ninguém aqui tem nada, queridos. Tudo pertence a Deus. Tudo é dele. O mundo que nós temos não é nosso, o mundo é dele. Nós estamos no mundo dele. E ele que governa todas as coisas. E é isso que a gente está vendo. Mas o livro de Êxodo vai falar sobre a redenção. Não sei se vocês lembram, mas o livro de Êxodo, ele é dividido entre 3 partes. Está aqui no comecinho. Né? Ele é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 18, a ideia é de que Deus liberta o povo da escravidão. É o que você vai ver lá no começo, não é isso? Você vai ver coisas como isso aqui, ó. Nós comentamos quarta-feira rapidinho, eu coloquei aqui, sobre as 10 pragas do Egito. Não é verdade? É até o capítulo 18. Então, Deus liberta o povo da escravidão. Vocês lembram que eu falei quarta-feira passada sobre as pragas? Qual que era a ideia que passava por trás? Vocês lembram? Quem lembra? Oi? Os deuses, exatamente. Porque os egípcios, o faraó, ele era uma figura de um deus. Ele não era só um faraó que governava e administrava. Ele trazia justiça, ele trazia paz. A figura dele era como se fosse uma figura de Deus. Olha que coisa interessante. E o povo está escravizado a eles. Deus precisa intervir para livrar o povo da escravidão do mundo, da escravidão de Satanás, da escravidão dos nossos egoísmos. Entre outras, no fundo é isso que Êxodo também está dizendo. Falamos que cada uma dessas pragas aqui, ela estava apontando para um Deus. O rio Nilo era como se fosse o sangue de um Deus. E eles achavam que não havia Deus acima do Deus deles. E Deus vem e faz, e Deus vai mostrando para eles em cada momento quem de fato era o único Deus vivo e verdadeiro. Quem é o único Deus que criou todas as coisas, a qual o homem tem que se curvar diante dele. Depois que Deus faz isso,
em cumprimento a uma palavra que ele já havia falado lá atrás. Vocês lembram qual a palavra que é? Gênesis 12, vocês lembram? O que está escrito lá em Gênesis 12, antes de entrar na aliança? Com Abraão, vocês lembram? O chamado de Abraão, me ajuda lá, Fatinho, o que tem no chamado de Abraão? Farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, Abraão, vou abençoar a sua descendência. Como é que é o resto? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós estudamos Gênesis de 1 a Gênesis 11, Gênesis 12 começa com Abraão. De Gênesis 1 a Gênesis 11, Deus está tratando com todas as nações. A partir de Gênesis 12, Deus escolhe um povo, o povo de Israel. Nós vamos ver que em Deuteronômio vai dizer de forma clara: vocês não têm nada para me escolher vocês. Vocês não são os melhores, não são os mais fortes para me escolher vocês. Deus escolhe Abraão, faz uma aliança com Abraão. Um dos aspectos mais importantes de Deus com o povo é a sua aliança que ele fez com o povo, porque é a forma como ele administra essa aliança. Aqui em Gênesis 19, em Êxodo 19, nós vamos ver, tem os traços dessa aliança. O que significa essa aliança? É a forma como Deus se relaciona com o homem. Ele faz um pacto com o homem, um pacto que não é um pacto de gente um igual a outra, mas é um pacto de um sucerano, de um vassalo, de um senhor e o seu servo. E Deus, ele traz estipulações nessa aliança, dizendo assim: eu estou livrando vocês, mas agora cabe a vocês me obedecerem, porque eu livrei vocês. Nós estamos em Êxodo 19. O que é Êxodo 20? São os termos da aliança, os 10 mandamentos. É os termos da aliança. Deus está dizendo assim: é isso que eu quero de vocês. Eu libertei vocês, chamei vocês, vocês agora são meus, minha propriedade particular. E nós vamos ler logo abaixo aqui que o povo vai dizer: não, nós vamos te obedecer, não, nós vamos fazer o que o Senhor está pedindo. E aí ele vem e entra com Êxodo 20, os 10 mandamentos, porque Deus está dizendo assim: numa aliança que se faz, a gente sabe que nós lemos quarta-feira passada, há uma aliança de sangue envolvida. O que isso significa? Significa que se uma das partes não cumprir, ela vai dar a sua vida. E a gente sabe, né, nós vamos ver mais isso, que o povo de Israel não cumpre a sua parte. Pelo contrário, eles sofrem o exílio. O exílio significa que eles viraram definitivamente as costas para Deus. Mas Deus, ele se comprometeu com a sua palavra, e ele vai cumprir a sua palavra, até a vinda de Jesus. Quando Jesus pega um pão e diz: este é o sangue da nova aliança. Então Deus, ele se relaciona com o povo assim, através da sua aliança. E o que a gente vai ver em Êxodo hoje, dando sequência, ele é dividido em 3 partes, né? De Êxodo 1 a Êxodo 18, Deus liberta o povo da escravidão. De Êxodo 19, que nós estamos aqui, até Êxodo 24, Deus se compromete com o povo através de uma aliança. É o que nós acabamos de ler. Esses são os termos da aliança. Está dizendo aqui para nós. E a partir do capítulo 25 de Êxodo, até Êxodo 40, sabe o que vai acontecer? Deus diz assim: eu vou habitar no meio de vocês. É um histórico igualzinho que acontece no Novo Testamento com a vinda de Jesus. Deus resgata, Deus salva pessoas, Deus faz uma aliança com essa pessoa e fala assim: eu vou morar com você, hein? Eu vou morar no seu coração, você vai ser meu. Mas por que Deus faz isso? É a pergunta que nós estamos respondendo. Por que Deus chama alguns? Por que Deus faz uma aliança com alguns? Por que Ele está fazendo uma aliança com Israel? Para que vocês sejam o quê? Um reino de sacerdotes, para que vocês sejam uma nação santa. Vocês lembram o que eu falei quarta-feira passada, o que significa uma nação santa e um reino de sacerdotes? O que ele quer dizer com isso? Vamos lá, quem pode me ajudar aí? Separado, um povo separado, não separado geograficamente, mas separado em termos de diferença em relação ao mundo. Para que ele fez isso?
Por que Deus está fazendo isso? Nós vamos ver hoje aqui um pouco melhor sobre isso. Boa! Porque em ti, aqueles que não me conhecem, vão poder te conhecer. É o que está lá. Não sei se vocês estão percebendo, meus amigos, mas essa é a perspectiva da igreja, quando Deus salva alguém, Conceição. Deus não salva alguém só para levar para o céu. Deus salva alguém para que ela seja um reino de sacerdotes, uma nação santa. Sabe para quê, Nico? Para que as outras pessoas me conheçam. O povo de Israel, ele estava inserido entre vários povos em volta deles, que eles tinham vários deuses, vários costumes, vários ídolos, e nós vamos ver agora em Êxodo 20 sobre isso. O que tem em Êxodo 20 tão importante? Sabe para quê, Nicolas? Ó, lembrei do seu irmão, olhei para você, lembrei do seu irmão. Olhei para você, lembrei do seu irmão. Foi mal, Fabrício. É verdade. Porque vai dizer assim: os outros povos vão olhar para vocês, na maneira como vocês negociam, na maneira como vocês tratam o casamento, na maneira como vocês usam a minha lei, na maneira como vocês se comportam, na maneira como vocês tratam o corpo de vocês, na maneira como vocês olham os olhos de vocês, como vocês veem usam os olhos de vocês, na maneira como vocês se comportam, na maneira como vocês vendem suas propriedades. Por que Deus está dizendo lá em Levítico, dizendo assim, que não podia ter uma balança com dois pesos diferentes, gente? Por que Deus está dizendo em Levítico lá, que o povo não poderia amordaçar a boca do boi enquanto ele estava trabalhando? Por que Ele está falando tudo isso? Para que ele seja luz entre as nações. E os povos em volta perguntem assim: me fale do seu Deus, Raimundo, por favor, porque os meus deuses são diferentes, eles oprimem, eles escravizam. A ênfase dos deuses do mundo, eles estão de olho nas propriedades, e parece que vocês, a coisa mais importante são as pessoas, não é o dinheiro que vocês ganham, são as pessoas que vocês se relacionam. Por favor, me fale do seu Deus. Êxodo 20 vai falar isso. Justamente isso. Então, gente, é isso que a gente está tratando aqui. E a gente vai dar sequência a isso agora. Tá bom? Então, deixa eu adiantar aqui. Tá? Aqui eu só tirei uma foto do Monte Sinai. Essa é uma foto original do Monte Sinai. Eu fui lá e tirei uma foto. Não é verdade? O que tem no Monte Sinai, gente? Me ajuda aí. O que aconteceu no Monte Sinai? Deus deu as tábuas da lei a Moisés. Deus deu não só as tábuas da lei, mas Deus também deu a Moisés como é que ele construiria o tabernáculo. Deus deu a lei para eles. Tem nada nessa montanha, mas também ninguém podia subir lá quando Deus estava lá. Essa montanha começava a pegar fogo e ninguém podia chegar perto. O povo, uau! Trovões comia ali, ó. Raios, trovões. Aí o povo fala assim: Moisés, está aqui em Êxodo, né? Moisés, fale você conosco. Não deixe Deus falar conosco, porque se ele falar, ele vai destruir a gente. Êxodo vai trazer outra característica interessante, gente, muito importante. Como nós nos relacionamos com Deus. Como é que o homem pode se aproximar de Deus? É o que Êxodo vai trazer. Isso é interessante, Nico, porque as pessoas acham que pode ser de qualquer jeito. Não é verdade? Então aqui, ó, Deus escolhe Israel por esse motivo. Toda a terra pertence a Deus. E Ele está retomando a posse dela. Faraó achou que a terra era dele. Satanás está achando que tudo é dele. Grandes reinos estão achando que são deles. Mas Deus está lá com o povo de Israel, retomou tudo. Israel será o que, gente? O meio pelo qual Deus realiza o seu objetivo. Deus poderia ter feito de outro jeito, Geraldo, mas Deus faz questão de chamar um povo e dizer: é por meio de vocês que eu vou retomar a terra, é por meio de vocês que o meu filho vai nascer para salvar todas as pessoas, salvar as pessoas, a renovação da criação e de todas as nações.
É bom dizer que quando o pecado entrou no mundo, Conceição, ele afetou a criação de Deus. Deus, quando vem salvar e resgatar com Jesus, ele vem restaurar todas as coisas, inclusive a criação de Deus. O texto que nós lemos, volte os seus olhos para Êxodo 19, versículo número 5. O que está escrito aí? Vocês serão o que para mim? A minha propriedade particular. Não é que está aí? Minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vocês lembram, eu falei quarta-feira passada, o que é isso? O rei, ele era dono de tudo. Mas ele tinha um tesouro que era só dele, estava do lado dele. Esse tesouro é só meu. Eu sou dono de tudo. Mas isso aqui é peculiar só a mim. Deus está falando isso para o povo de Israel. Vocês são a minha propriedade peculiar. Então, gente, ele faz isso não olhando para Israel como fim em Israel, Alberto, mas é através de Israel. É por meio de Israel. Por isso que ele está chamando um povo. É por isso que ele está chamando, e aí no Novo Testamento, ele chama a sua igreja. Agora preste atenção uma coisa. É importante que Israel desempenhe um tipo de papel, que é muito importante. É importante que Israel obedeça a lei de Deus, para que os povos possam conhecer a Deus. É importante que o povo de Deus obedeça a Deus, para que a salvação de Deus também chegue à vida das pessoas. Eles deveriam ser um reino de sacerdotes. Não é isso que nós falamos na quarta-feira passada? Eles deveriam cumprir o papel de ser o sacerdote no meio do povo. O que significa sacerdote, gente, no meio do povo? Por favor, a gente já falou sobre isso, não vamos parar sobre aqui não? Hein? O representante de Deus, não é verdade? Alguém que foi separado, tratado de uma forma ou de outra, que em um aspecto ou outro era Deus no meio do povo, como se fosse assim, tá certo? É isso que significava o reino de sacerdote. O sacerdote funcionava como um médico, o sacerdote funcionava como alguém que intermediava, porque o povo não podia chegar a Deus e o sacerdote fazia essa intermediação. Percebe? Quando Toninho fala aqui, só um pouquinho, Toninho, abra sua Bíblia em Levítico 19, pode falar, Toninho. Aham. Saudade de carne, né? Isto. Uhum. Sempre, 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 Toninho. Sempre, Toninho. Uhum. Sempre, sempre. Inclusive o próprio povo dele chega a tropeçar nessa questão, tá certo? Mas bem lembrado é o que você falou, Toninho. Antes da gente ler esse texto, Deus chama o povo de Israel para que ele pudesse ser uma vitrine de uma aliança que ele fez com o povo,
se relacionando com o povo, dando a lei dele para esse povo, cuidando desse povo, tratando dele em todas as questões, para que esse povo pudesse ser uma vitrine para todas as nações. Uma vitrine para os outros povos, da aliança que Deus faz quando salva alguém, quando muda a vida de alguém, quando regenera alguém. Levítico 19, versículos 2, diz para nós, a partir do versículo 2, como é que nós devemos ser santos, esse povo que pertence a Deus, um povo distinto. Vamos ler comigo lá, só para vocês terem uma ideia, nós vamos ler o versículo 2 de Levíticos, por favor, vamos comigo? Cada um respeitará sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. É isso que ele está dizendo para o povo, como é que eles deveriam ser distintos. Versículo 3, vamos ler comigo? Cada um respeitará sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Tá? Versículo 4 comigo, ó. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Se você continuar lendo Levítico 19, ele está falando sobre como o povo deveria ser santo. Ele está dando orientações da aliança, o que é ser um povo santo. Entre outras palavras, significava o seguinte: eles deveriam se preocupar com os idosos, eles deveriam se preocupar com os estrangeiros, eles deveriam se preocupar com as pessoas vulneráveis, eles deveriam se preocupar com a justiça nos tribunais, não poderia ter balança com dois pesos, eles deveriam se preocupar com a fala deles, eles deveriam amar o próximo, está em Levítico 19, versículo 18, eles deveriam ser fiéis no casamento. Por que Deus está dando tudo isso? Para que eles pudessem ser uma vitrine. Eles deveriam estar distantes de qualquer tipo de idolatria dos deuses pagãos. Eles deveriam, olha que coisa interessante, Anicilene, é fantástico. Eles deveriam ser honestos nos negócios. Referência, uma vitrine, uma nação santa. Por que Deus faz isso? Gênesis 12, 3. É o meio pelo qual eu vou salvar as nações. E Êxodo está mostrando para nós como Deus está fazendo isso. É o primeiro passo da iniciativa de Deus em fazer com que o plano que ele prometeu a Abraão, de ser uma grande nação, ele estivesse cumprindo. E como é que ele faz isso? Primeira coisa, ele salva um povo que está cativo. Chama esse povo para si. E agora dá estipulações da lei para esse povo, para que esse povo possa viver. É isso que está em Êxodo 19, com esse chamado do povo, dizendo: vocês são a minha propriedade peculiar, né? E ali ele faz uma aliança ao povo de Israel e confere a esse povo uma identidade para uma tarefa, uma identidade para uma tarefa missional entre todas as nações. Agora volte seu Bíblia para Êxodo 19, versículo 8, o que o povo respondeu? Oi, pode falar, Alberto. Tá. Uhum. Posso. Eu acho que as mulheres não devem cortar. Brincadeira, gente. A gente tem que tomar cuidado que tanto os 10 mandamentos, por mais que os 10 mandamentos eles sejam universal, ele tem um aspecto que ele é localizado. A gente tem que estar atento para isso. A gente tem que estar atento para ler esses textos, porque ele está dentro de um contexto local. Por exemplo, vamos supor que aquelas mulheres que se entregavam às prostitutas nos cultos, as deusas que levavam à prostituição, elas exigiam o corte de cabelo. Ou o contrário, né? Elas não exigiam o corte de cabelo. Aí Deus fala assim: não, vocês não podem cortar o seu cabelo. Está entendendo? É uma coisa bem localizada. O que a gente tem que aprender, nós vamos aprender em Levíticos, que nós temos que extrair os princípios para a nossa vida hoje. Não é a forma. As pessoas acham que são as formas. É do jeito que eles fizeram. Não é, não. Não é a forma, é o princípio. O princípio é universal, a forma é localizada. Então, por exemplo, você lê o texto de cortar o cabelo, não é isso? Não podia cortar na franja, né? Não é isso mesmo? Não comer sangue, né? Essas guardas. Era uma coisa muito localizada.
que tinha um papel importantíssimo, que a gente precisa analisar com detalhe, tá certo, Alberto? Mas eu tenho que pegar, por que Deus deu essa ordem? Eu extraio o princípio daí para hoje. Hoje tem coisas parecidas? Tem. Certo? Então é isso que a gente tem que ficar atento. Mas, infelizmente, as igrejas, às vezes, eles pegam a forma e esquecem a essência. Esquece o conteúdo, esquece o princípio. Eles acham que se fizer igualzinho, Deus está se agradando. Mas não é fazer igualzinho. Primeiro, que está fora de contexto. Isso não pertence ao nosso contexto, não pertence à nossa época, se a gente pensar bem. Então ninguém vai entender nada. Ninguém pode fazer que ninguém vai entender. Entendeu? É igual dar um exemplo pequeno. Por exemplo, eu vi agora, ano passado, eu acho. O Papa tem um ritual que ele lava os pés. Não tem? De vez em quando ele vem e lava os pés? Não tem? Se ele não explicar o que é aquilo, fica sem sentido. Não tem nexo. Porque aquilo foi no tempo de Jesus, com um ensinamento profundo de Jesus para eles. Se ele não explicar, fica sem conexão, fica um troço solto no ar. Está entendendo? Então é muito importante que quando a gente lê a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, o Novo Testamento também está cheio disso, a gente primeiro fique atento como foi na época deles. O que isso significava para eles? Inclusive nós vamos ver aqui que os próprios 10 mandamentos tinham uma implicação para o contexto deles. Tanto que era que, por exemplo, se alguém quebrasse uma lei, seria morto. Nós temos isso hoje? Nós temos? Não temos. Então a gente tem que ficar atento como foi no contexto deles e aplicar para nós. Por mais que a gente sabe que os 10 mandamentos ultrapassam tudo. Deu para entender, Alberto, como é que é? É assim que a gente lê o Velho Testamento. Eu sei que as igrejas evangélicas hoje, elas estão copiando muito a forma, principalmente a igreja neopentecostal, gosta de copiar a forma. Põe lá uma arca da aliança, o cara se veste de sacerdote. Meu amigo, isso não tem conexão com nada. A gente tem que ficar atento para algumas coisas. Né? O cara está trazendo... Não, peraí. Vamos entender melhor. Como é que foi lá? O que significava? Mas o povo acha que se repetir, foi igualzinho, vestir igual, cantar a mesma música, cortar o mesmo tipo de cabelo, usar a mesma roupa, Deus está se agradando. Deus está se agradando coisa nenhuma. Deus está se agradando se você absorver o princípio e você está vivendo o princípio na sua vida. Aí Deus está se agradando de você. Se o princípio na sua vida de cortar o cabelo, não podia cortar o cabelo aqui na templa, certo? Se você pegou o princípio para isso, que era algo que, por exemplo, as mulheres se entregavam a prostitutas, a deusas, por exemplo, se entregavam às deusas, nós temos que aplicar isso hoje, para os nossos dias, tá certo? Dê uma olhadinha novamente em Êxodo 19, tem um bicho aí, eu vou te falar. Quase que eu fui lá em casa pegar minha raquete. Dá um choque nela. Êxodo 19, versículo 8. O povo responde, porque era assim que era feita a aliança. Os dois se comprometiam, os dois selavam, havia aspectos na aliança que cada um deveria cumprir. E aí o povo fala, nós vamos cumprir a nossa parte. Olha o versículo 8, por favor, do capítulo 19. Vamos ler comigo? Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Certinho? Pegaram aí? Deixa eu adiantar aqui. Nós vamos chegar aqui agora. Então, o povo agora, depois que Deus faz a aliança é apresentada, dá a ele o que eles deveriam ser, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, né, que Pedro vai repetir isso depois, entre todas as nações. Moisés convoca o povo, porque é assim que era feita a aliança. Agora vocês têm parte na aliança. Não é assim quando casa? Você tem parte na aliança que você está fazendo. Tem coisa que você tem que fazer para a moça, e a moça tem que fazer para você. Está certo? Eles afirmaram que haveriam de fazer. O que Deus estava querendo deles é que eles fossem um povo atraente entre outros povos.
comportamento deles, o pensamento deles e tudo mais. E aí, o que vai acontecer? Em Êxodo 20 a Êxodo 23, existe aqui as estipulações da aliança. As estipulações que acompanham o chamado deles, que eles deveriam ser um reino de sacerdotes, né? A Torá, gente, a Torá, que são os 10 mandamentos, na verdade, é a instrução que Deus dá ao seu povo, que Deus dá a Israel, e serve para ajudá-los, para que eles coloquem em prática o chamado deles serem, sabe o que, Conceição? Uma nação santa, um reino de sacerdotes. Para que está servindo os 10 mandamentos aqui agora? Para que o povo entenda as estipulações que está fazendo junto com Deus, de como eles deveriam ser uma nação santa, como eles deveriam ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, como eles deveriam ser um reino de sacerdotes. O Êxodo, meus irmãos, tirou o povo de Israel do Egito, a fim de fazer deles uma nova sociedade, e a Torá fornece o modelo para essa nova sociedade. Os 10 mandamentos é justamente isso, num primeiro momento, né? São 10 palavras de diretrizes. Nós sabemos que os 10 mandamentos têm uma visão universal, mas a gente não pode esquecer que ela tem uma questão local, particular, porque é isso que Deus está fazendo, dá os 10 mandamentos para eles, para que eles pudessem ser uma nova sociedade no meio dos outros povos. Ele é universal, mas em específico só para o povo de Israel. E meus irmãos, à medida que o povo ia obedecendo plenamente à lei de Deus, eles seriam uma nação santa, eles seriam um reino de sacerdotes. Somente na medida da vitória que eles fossem obedecendo à lei de Deus, e a lei de Deus fosse moldando a vida deles, é que eles seriam chamados de uma nação santa e de um reino de sacerdotes. Fantástico isso, porque o crente só pode ser crente de verdade se ele se sujeita e obedece a Deus. Se ele não obedece a Deus, ele não é cristão, meus irmãos. Se Deus pede coisa para ele, e ele só quer um relacionamento com Deus de me abençoe meu trabalho, abençoe minha casa, abençoe minha família, só isso, Deus fala, eu não sou o seu Deus. Mas à medida que nós vamos nos sujeitando, Nico, à vontade de Deus, à lei de Deus, nós vamos nos tornando uma nação santa, um reino de sacerdote, nós vamos nos tornando luz para as pessoas. É isso que ele está dizendo aqui para nós. A lei, meus irmãos, é o modo de vida, é a maneira que Deus deseja que a vida humana seja. Quando a gente lê os 10 mandamentos, é isso que ele está mostrando, é o jeito que Deus quer que a gente seja, não é de outra forma. E nós vamos ler aqui agora, Êxodo 20, por favor, nós vamos só ler assim alguns deles. Primeiro versículo 2, vamos comigo? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Só um parênteses, por isso que tem uma coisa muito local lá também. Se Deus levasse essa palavra a sério para muita gente hoje, coitado, hein? Não ia sobrar ninguém vivo. Percebe? Tem para eles e tem para nós também, tá? Vamos só o versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Vamos ao versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo,
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao próximo. Presta atenção, queridos. Primeiro Deus salva, depois Ele dá a lei. Tem muita gente que quer guardar isso aqui para ser aceito por Deus. Não consegue. Primeiro Deus resgatou o povo. Percebe, Geraldo? Agora Ele dá a lei. Agora Ele está dizendo, é assim que eu quero que vocês vivam. É, exatamente. As condições. É assim que eu quero que vocês vão me agradar, sendo nação santa. Rapidamente, gente, só para a gente entender, por exemplo, o segundo mandamento, na verdade, só para a gente compreender aqui, só para vocês terem uma ideia, quando Deus deu essa lei para eles, os povos em volta valorizavam muito mais as coisas do que as pessoas. Tipo assim, a lei, como se fosse assim, uma pessoa roubou uma galinha, ela pega 500 anos de cadeia, e uma pessoa mata a outra pessoa, ela pega 2 anos de cadeia. No tempo deles era assim. Quando Deus dá a lei, Ele inverte isso. Ele fala, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Fantástico. Fantástico. O segundo mandamento, só para vocês terem uma ideia, o segundo mandamento qual é? Não farás para ti imagem de escultura, não é isso? No Oriente Próximo, somente os israelitas, Leila, só os israelitas, eles não tinham imagem concreta alguma de Deus, a qual eles se curvavam. Causavam espanto para os outros povos que estavam acostumados com imagens e com um monte de coisa, porque quando eles entravam no lugar, você pensa, cadê a imagem do Deus de vocês? Era o único povo entre todos os povos que não havia nada. Eles até contam, né, que quando os gregos queriam entrar de todas as formas os gregos queriam entrar no templo de todas as formas, né? De todas as formas, e queriam entrar para saber o que tinha lá. E quando eles entram no templo, né, eles ficam assim, quero saber, cadê o seu Deus aqui? Não tem nada. Não tinha nada. Porque o povo de Israel sempre levou isso muito a sério. Naquela época, a ausência de qualquer imagem em um santuário implicaria uma descrença em qualquer Deus. Por que Deus está dando isso aqui? Porque vocês vão ser um povo peculiar entre todos os povos. Porque a adoração é só a mim. É só a mim. Não é a ninguém mais. Por exemplo, o quarto mandamento fala sobre o dia de sábado, rapidamente. O que ele está enfatizando aqui, por um lado, é que o trabalho é importante. Ele elogia o trabalho. O trabalho tem que ser, ele situa o trabalho num contexto do relacionamento do povo com Deus, a fim de que o trabalho não se torne um fim em si mesmo. Fantástico! Por que Deus instituiu esse dia? Sabe para quê? Para que o trabalho não seja um fim em si mesmo e para que o trabalho não se torne um ídolo na vida das pessoas. Meus irmãos, se depender de mim e de você, se falar que a gente está ganhando muito dinheiro, nós trabalhamos 48 horas por dia. Nós viramos igual aquele banco, 25 horas, meu amigo. Nós viramos a mais. Ó! Por que ele estipula aqui? Ele está dizendo, vocês não, povo de Israel. Eu vou mostrar para todos os povos da terra que quem dá o pão sou eu. Que quem cuida sou eu. Você pode ralar, cara. Você pode ser inteligente. Mas quem põe peixe na sua mesa, ó, sou eu. É isso que ele está dizendo para o povo. Ele está dizendo, vocês vão viver assim. Os outros povos não. Eles se matam, eles valorizam mais as coisas, mas vocês não. Percebem, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui? Como é que esse povo deveria se comportar? Como é que ele deveria viver? Então o povo de Israel, meus irmãos, ele deveria servir o Senhor nessa nova aliança, o Deus da criação. Eles deveriam lealdade a Deus e eles deveriam consagrar todas as suas estruturas sociais, econômicas, familiares, políticas, a vida toda ao governo de Deus. É isso que ele estava dizendo para aquele povo, né? E eles deveriam ser, ao viver assim, um modelo para as outras nações, né? Então a lei de Deus, os 10 mandamentos, cria uma comunidade e um povo que tem que ser luz no mundo. Os 10 mandamentos. Tá certo? Então, meus irmãos, só para a gente adiantar aqui um pouquinho, nenhuma área
da vida humana está fora da lei e da aliança. No mundo moderno, fazemos com frequência uma distinção entre o religioso e o secular, ou entre o sagrado e o profano. Para Israel, essa seria uma distinção artificial, não porque não houvesse distinção nas esferas da vida nas quais a lei era vigente, mas porque a vida como um todo estava sob o domínio de Deus, o Senhor da aliança. Nós falamos aqui na quarta-feira, contando sobre a história da igreja, que quem criou essa separação entre o Estado, entre o sagrado e o secular, dizendo que para mim me consagrar mais a Deus, eu preciso me tornar uma pessoa religiosa, me tornar um padre, me tornar um pastor, né? Quem trouxe essa ideia foi o século XII, com Tomás de Aquino, que a igreja católica abraçou, dividindo o sagrado e o secular. O povo de Israel já sabia que tudo Deus governa, todas as áreas. A lei de Deus serve para todas as áreas da vida. E como é que você serve de forma que agrade a Deus? Como já dizia Martinho Lutero, né? Como já dizia Martinho Lutero. É igual, eu me lembrei que foi conversando com o Sérgio, né? Só para dar um exemplo rapidinho, né? Sérgio estava mexendo na casa dele, foi contratar um pedreiro para trabalhar na casa dele. O cara foi na casa dele com a camisa, eu sou de Jesus, com o boné, eu sou de Jesus, com a calça escrita, né? Eu sou de Jesus. Chegou lá, o cara fez um péssimo trabalho. Caiu uma chuva, ele perdeu tudo, gastou um dinheiro danado. O cara botava radinho para cantar música evangélica e dizia, eu sou de Jesus. Aí eu falei assim, o ideal seria, como diz Lutero, né? Se ele fizesse um excelente muro para você, o muro mais bonito que tem na cidade, e cobrasse um preço justo, assim ele estaria honrando a Deus com o seu trabalho. Era isso que Deus estava pedindo para o povo, para não separar o sagrado do secular. Era isso, em todos os sentidos. É isso que ele está pedindo para o povo de Israel, para ele ser diferente, né? Então, meus irmãos, por que Deus está fazendo isso com eles? Porque o povo, ele foi chamado para confrontar a idolatria das nações ao seu redor. O povo foi chamado para confrontar a idolatria. Israel é chamado a viver precisamente num contexto cultural do Oriente Próximo, onde haviam vários deuses, e eles precisavam confrontar a idolatria do seu tempo. Então Deus começa dizendo, não terás outros deuses além de mim. Serve para nós hoje, meus irmãos, do mesmo jeito. Então deveria ser um povo santo, deveria demonstrar isso no seu trabalho, no seu dia a dia, não poderia haver essa diferença. Para a gente adiantar aqui, existe uma identidade por causa da aliança, e uma identidade no sentido da missão desse povo, por isso que Deus está os chamando, tá bom? Olha, leia comigo Êxodo 24, versículos 3 a 8, por favor. 24, versículos 3 a 8, e eu tenho que correr. Não terminei nunca. Vamos ler comigo, gente? Êxodo 24, 3 a 8. Antes de você ler, Deus, quando ele faz uma aliança, ele cria uma cerimônia para confirmar essa aliança. É o que ele vai ver aí agora. Existe uma cerimônia entre Deus e Israel na hora que ele faz uma aliança. É confirmada com duas cerimônias aqui a aliança. Vamos comigo, versículos 3 a 8. Vamos lá? Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras.
Vocês lembram de uma outra palavra parecida com essa? Jesus. A mesma coisa. Agora aqui é muito interessante, porque na verdade o altar aqui simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Simbolizava a presença de Deus. Aqui mais uma vez ele pede para que o povo obedeça às estipulações da aliança. E o povo responde como? Versículo 7, nós faremos e nós obedeceremos. Logo em seguida, no versículo 8, ele pega o sangue sobre o povo, asperge o sangue sobre o povo, versículo 8. É possível aqui, Jeová, que a aspersão do sangue seja uma cerimônia da aliança que invoca a maldição caso o povo não cumpra. Alguém vai morrer se o povo não cumprir a aliança. É o que ele está dizendo. Mas o que é mais interessante, que foi aspergido tanto o altar quanto o povo. Sabe por quê? Porque a aliança é feita entre Deus e o povo. Ambos estão comprometidos com os termos. É um acordo de sangue. Deus também está se comprometendo com isso, se ele não cumprir a sua palavra. Mas preste atenção, porque um sangue aspergido sobre um altar não significava só uma aliança entre Deus e o povo, significava também a consagração de um sacerdote. É fantástico isso aqui, porque o povo não recebeu um chamado que eles deveriam ser uma bênção para todas as nações. Deus não acabou de falar para eles em Êxodo 19 que eles seriam um reino de sacerdotes? Eles precisam ser ungidos, consagrados para isso, e é o que ele está fazendo aqui. Se a gente puder dar uma olhadinha lá em Êxodo 24, Êxodo 29, versículo 1, por favor. Alguém poderia ler, por favor? É também quando você consagra um sacerdote. Por favor, leia alguém. Exatamente. Quando se consagrava um sacerdote, ele também era ungido. É o mesmo ritual aqui. Sabe por quê? Porque ele havia acabado de falar para o povo: vocês vão ser sacerdotes. Então, esse momento aqui de Êxodo 24, na verdade, é uma aliança que Deus faz com Israel, chamando Israel, dizendo assim: Israel, você está se comprometendo comigo, que você agora vai ser um reino de sacerdotes. E é esse o ritual de aliança que eu estou mostrando para vocês. É no meio dessa aliança aqui que eu estou consagrando você, através da aspersão de um sangue. Então, meus irmãos, a aliança aqui com Israel não define só dizendo que o povo agora pertence a Deus, mas também significa que através do povo as nações da terra seriam abençoadas. Significa que o povo está dizendo: nós seremos isso. Significa, por um lado, de que todo o restante do Velho Testamento gira em torno disso aqui. É o povo tendo que cumprir o chamado que Deus deu para eles. E aí, meus irmãos, vem Êxodo 25 a 40, né? Êxodo 25 a 40. O que está escrito lá no título de Êxodo 25? Alguém poderia olhar, por favor? Lê para mim, por favor. Tabernáculo. Deus vai construir o tabernáculo, porque Deus vai dizer assim: para que seja o meu povo, eu tenho que estar no meio de vocês. É o que vai acontecer a partir de Êxodo 20, de 25 a 40. A identidade do povo de Deus é definida não somente pela redenção. Deus os salvou, Deus os libertou, e a aliança. Deus fez uma aliança com eles, mas a identidade do povo é também definida pela presença viva e ativa de Deus em seu meio. Fantástico, maravilhoso. A igreja não são quatro paredes. A igreja não é número, gente. A igreja não são milagres. A igreja é Deus no meio do seu povo. Vocês lembram quando Jesus escreve, ou melhor, quando João escreve lá em Apocalipse? É fantástico aquele texto, né? Maravilhoso, porque João, ele ouve uma voz atrás dele assim, ó. E a voz era de Jesus.
Mas quando ele se vira para olhar, adivinha quem ele vê? A igreja. Ele vai dizer lá em Apocalipse 2, dizer assim, eu passeio no meio da igreja. Então, gente, é isso que ele está fazendo com o povo de Israel, que tem tudo a ver com a nossa vida. O que vai dizer aqui em Êxodo, a partir de Êxodo 25, Deus vai instruir o povo como tem que construir as coisas, como tem que estabelecer as coisas ali no tabernáculo. Êxodo 25 a 31, como deve construir. Agora vai acontecer algo interessante, porque logo à frente o povo desobedece a Deus. Moisés tem que descer do monte. Deus fala assim, Moisés desce lá, o povo já desobedeceu, já me desobedeceu. Esse fato é interessante também. Depois ele volta novamente a dar as ordenanças para construir novamente o tabernáculo. Todo esse relato termina lá com Êxodo 40, 38, dizendo assim, que a glória de Deus encheria o templo. Bom, então, gente, a grande questão aqui é o seguinte, por que Deus dá instruções tão meticulosas para construir o tabernáculo? Acho que coloquei uma foto aqui, aqui. Isso aqui é a ideia do tabernáculo, só para a gente ter uma ideia. Era assim que eles deveriam construir o tabernáculo. Desse jeito aqui. Os levitas deveriam carregar todo esse material aqui. Havia um grupo específico para carregar, para montar. Um grupo de levitas deveriam fazer isso. Tá bom? Então, toda a estipulação que você vai ver de Êxodo 25 a 40 é para construir isso aqui. Tá bom? Ou melhor, esse aqui. Tá bom? Como é que eles vão construir o altar de bronze? Como deveria ser? Tá? Meus irmãos, cada um desses itens aqui, em um aspecto ou outro, eles apontam para a pessoa de Jesus, eles apontam para a pessoa do Espírito Santo, eles apontam para a pessoa de Deus, eles apontam, e aqui que eu quero que você preste atenção, todos os símbolos de Deus, todas as ordenanças que Deus, de forma meticulosa, Valtair, para construir cada coisa do tabernáculo, cada coisinha, é porque Deus estava dizendo assim, sabe como é que vocês vão se aproximar de mim? Não é de qualquer jeito não. Vocês acham que é de qualquer jeito vocês vão chegar perto de mim? Não, vocês estão enganados. É por isso que ele dá essa estipulação assim, ó. E outra coisa importante, meus irmãos, para mim viver no meio de vocês, vocês têm que prestar atenção em algumas coisas. Vocês têm que prestar atenção em alguma coisa. Porque eu vou ficar no meio de vocês. Sabe o que significava Deus andar no meio do povo? Sabe o que significava? É como se fosse um caminhão de combustível. Ou como se fosse um barril de pólvora. A qualquer momento. Era isso que significava. Porque Deus, queridos, Ele está dizendo aqui, Jeová, que Ele é santo. Eu não sou como os outros povos que eles manipulam. Não sou assim não. Então andar no meio do povo dele, era algo que o povo tinha que atentar para algumas questões. As pessoas acham, igual eu falei, que a gente pode se aproximar de Deus de qualquer jeito, Leninha. De qualquer maneira. Eu não estou falando de vestimenta, meus irmãos. Eu estou falando de coração. Eu estou falando de vida. Eu estou falando assim, né? Então, alguns dizem que há uma semelhança muito grande, né, entre esse tabernáculo e como é que os reis egípcios, eles também construíam o tabernáculo e colocavam no meio dos povos que iam para a guerra. Há uma semelhança muito grande em relação a isso. Mas no povo de Israel, a impressão que causava, fortíssima no povo de Israel, era de que o Senhor de uma nova aliança veio habitar entre eles, um novo rei, a quem eles deveriam ser totalmente leais e completamente obedientes. Né? É o que ele vai estipular aqui. Uma narrativa. E aí o que vai acontecer? Aqui são os utensílios do templo. Né? Mandar construir o altar de incenso. Está tudo lá em Êxodo 20 até Êxodo 40. Né? A bacia de bronze, a arca da aliança. Tudo isso deveria ser feito. Tá bom? Mas o que vai acontecer, se você olhar um pouquinho, em Êxodo 32 a 44, adianta um pouquinho sua Bíblia, por favor. O que aparece aí? Qual que é o título aí em Êxodo 32?
Isto. Alguém lembra como é que foi o bezerro de ouro, gente? Me ajuda aí. A pergunta é, por que esse troço aparece aqui no meio, Paulinho? Moisés está ouvindo Deus mandar construir a arca, construir o tabernáculo, né? Construir o tabernáculo, quando no meio interrompe tudo. Deus depois vai ter que dar novamente as mesmas ordenanças. Vocês lembram como é que foi o bezerro de ouro, gente? Por favor, me ajudem. Na ausência de Moisés, o que aconteceu? Moisés estava no monte, o que aconteceu mais? Assim, Moisés se perdeu, está demorando demais, sabe nada. Eu falei aqui na quarta-feira passada, Idail, que o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Tem muita gente que sai do mundo, mas o mundo não saiu deles. Eles foram impacientes, aí eles chegam para Arão e falam assim: Arão, faz aí um bezerro de ouro para nós, e nós vamos falar que foi o bezerro de ouro que tirou a gente do Egito. Mas Arão fala assim, né? Tirei os seus brincos, tirei os seus colares, tirei os seus relógios, joga aqui seu celular, menino, vamos queimar esse trem tudo aqui, e vamos fazer um bezerro de ouro aqui nesse negócio. E aí o povo, Arão, você vê, sabe o que eu vejo esse texto? Não era Arão que podia conduzir o povo mesmo, não. Arão é o tipo de pastor que ouve e faz o que o povo está querendo. Ele ouviu o que o povo estava querendo. O que vocês querem que eu faça? Vamos fazer um bezerro? Na hora que Moisés vai dar uma bronca nele, né? Não, nós jogamos troço, apareceu esse negócio aí. Apareceu esse bezerro de ouro aí. Não é verdade? Por que tem isso tudo, meus irmãos? Porque aqui vai mostrar para nós de forma muito clara uma compreensão importante de como Deus habita no meio do seu povo. Como Deus habita no meio do seu povo. Aqui você vai ver a partir do capítulo 32, ele inicia um relato de uma apostasia tremenda aí que nós acabamos de falar. E nós sabemos que Deus fez o que Deus falou que faria com o povo? Deus destruiria aquele povo. O que Moisés fala, meus irmãos, vocês lembram? Moisés fala assim: Deus, se você acabar com o povo, como é que vai ficar seu nome? Como vai ficar o seu nome, Deus? Como é que vai ficar o seu caráter? Como é que vai ficar o seu poder? Como é que as pessoas vão pensar sobre você? E no capítulo 33, Deus executa juízo sobre o povo e diz assim para eles de como é que ele lidaria com eles. A ideia que passa aqui para nós, meus amigos, como é que um pecador, como é que eles estariam em constante perigo de morte na presença de um Deus que é santo. Eu falei aqui numa quarta-feira, sabe, Geraldo, uma das coisas que nós mais perdemos, é o senso da majestade de Deus. Nós perdemos isso. É o senso da majestade de Deus. As pessoas se aproximam de Deus de qualquer jeito. As pessoas dizem que Deus tem que aceitar qualquer coisa. As pessoas podem falar o que elas bem entenderem. Não, meus irmãos. O grande perigo que eles estão correndo aqui, é que Deus está no meio deles. Um barril de pólvora, ponto a explodir. Não sei se vocês lembram, em Números, né? Nadab e Abiú. O que eles fizeram? Foram oferecer fogo estranho, com as melhores intenções, Diego. Deus, trouxemos aí para o Senhor, hein? O que aconteceu com eles? Foram fulminados na frente de Arão. Ele vê os seus 2 filhos virar churrasquinho na frente deles. Arão fica calado. Vocês lembram quando a arca é roubada? E aí Davi fala assim: a arca não pode ficar em terra de mão de gente estrangeira, gente esquisita. Vamos trazer a arca de volta. Aí o povo traz a arca de volta, que simbolizava também a presença de Deus, Luciana. Aí o que acontece no caminho? Eles põem uma arca em cima de um caminhão de boi, de um carro de boi, né? Sendo puxado.
A arca começa a cair. Encostam nela. O que acontece com o cidadão? Morre na hora. Queridos, nós não podemos esquecer que Deus é santo. Se Deus habita no meio do seu povo hoje, é só por causa do sangue de Jesus. É só por causa do sangue de Jesus. Se a gente tirar os olhos disso, já era. Tratamos. Vou passar para você rapidinho, Toninho. Rapidinho, só para me concluir aqui. Alguém leu o versículo 16 do capítulo. Segura aí, Toninho, só para me concluir aqui. Capítulo 33, versículo 16. Vou passar a palavra para você agora, Toninho. Capítulo 33, versículo 16. Nós sabemos que Moisés começa a argumentar com Deus, né, dizendo da presença da ira de Deus. Moisés vai rogar a Deus para que, não apenas como o próprio Moisés, mas todo o povo de Israel, né? Moisés então faz uma pergunta realmente extraordinária para Deus, que elucida para nós, é o que nós vamos ler no versículo 16. Vamos ler comigo? Daqui a pouco eu passo essa palavra para você, Toninho. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu, o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneiras que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Por mais perigosos que sejam, é precisamente a presença de Deus com o seu povo que faz o que, gente? Que os distingue de outros povos. É o que diz o versículo 16. Porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Meus irmãos, quando Deus promete fazer exatamente o que Moisés suplica, por uma garantia de promessa de Deus, Deus aqui traz uma nova revelação para eles, dizendo: vocês precisam entender como eu vou me relacionar com vocês e como vocês se relacionam comigo. Nós não podemos perder isso não, Rodrigo, em hipótese alguma. Não podemos perder. A ênfase aqui todinha é a santidade de Deus e a exigência da santidade de Deus no meio do seu povo. Deus leva a sério os nossos pecados, meus irmãos. Deus leva a sério a nossa vida. Deus não tolera essas coisas. Deus, a gente precisa entender isso. Deus no meio do seu povo, a santidade de Deus e o que Deus exige para com o seu povo. Aí Deus vai falar sobre o nome dele, né? Vai dizer que o nome dele tem um aspecto importante, né? O nome dele significa eu sou, eu estarei no meio de vocês, eu sou, eu vou cumprir minha palavra, eu sou, eu estarei com vocês, eu vou habitar no meio de vocês, é o que ele está dizendo aqui para nós. E desse ponto em diante, meus irmãos, Deus está presente com Israel, por meio de uma nuvem e de uma coluna de fogo. Vocês lembram disso? Deus fala assim: eu vou estar com vocês agora, a nuvem e a coluna de fogo, eu vou andar com vocês. E o que aconteceu? Para que era isso? Alguém lembra? Alguém lembra? Porque aí eu já vou fechar, Tony, tá bom? À noite. Alguém já andou no deserto aqui? Não, né? Ainda bem que não, né? Deserto à noite, 40, 50 graus abaixo de zero. De noite havia uma coluna de fogo. De dia a temperatura chega a 40, 50 graus. Insuportável. Uma nuvem para cobri-los. E qual que foi o resultado desse cuidado? A roupa e a sandália não se desgastavam. Gente, é maravilhoso. Deus estava fazendo tudo isso, não porque tinha algo em Israel, mas era por meio de Israel. É por isso que Deus estava usando. Vamos trazer para os nossos dias, o que Deus quer com a minha vida e com a sua vida? O que Deus quer com a igreja? É para que nós sejamos luz entre as nações. Por que Deus quer te abençoar, meu amigo? Por que Deus quer cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua saúde? Não é você bater no peito e dizer assim, o seu colega falar assim: está vendo? Eu tenho um Deus, você não tem? Não, meu amigo. É para que você seja a luz para as nações. É para isso que Ele faz isso com o seu povo. É para isso que Ele chama a igreja. É para isso que Ele diz: eu vou estar no meio de vocês, eu vou enviar o meu Espírito para estar no meio de vocês. Eu vou cercar vocês de todas as formas. Então, meus irmãos,
a vida do povo dali para diante, a ideia do tabernáculo também simbolizava que o povo deveria viver em culto a Deus. Era isso que significava essas coisas aqui. O povo também deveria viver em culto a Deus. Como diz uma frase muito interessante, né? Missões e adoração, elas andam juntas. Por que nós adoramos, Jeová? Nós adoramos para que Deus nos capacite para sair, para falar para os outros. Porque eles não são adoradores, para que eles se tornem verdadeiros adoradores. Então, adoramos para fazer missão. E por que fazemos missão, Fatinha? Porque lá fora não tem adoradores, para fazer os verdadeiros adoradores. Missão e adoração andam juntas. É o que está acontecendo justamente aqui com essa ideia, que ele vai dizer que o povo deve viver um culto a Deus, constantemente, todos os dias da sua própria vida. Porque Deus estará no meio deles, para agir no meio deles, por meio deles, e para realizar a sua vontade por meio deles, sendo uma nação santa, um reino sacerdotal entre todas as nações. Deus estará no meio deles, agindo de forma poderosa. Presta atenção, a forma como Deus seria conhecido por meio deles, é por meio da sua ação, Deus fazendo milagres, Deus agindo de várias formas. Não era para o povo, queridos, era para o povo receber tudo aquilo e ser, de fato, uma bênção para os demais, tá bom? E aí, meus irmãos, a gente pode encerrar. Eu creio que deu para a gente entender um pouquinho o que é o livro do Êxodo. Toninho, por favor.